Você vive fazendo escolhas para que o outro não fique desapontado. Troca o que quer pelo que é aceito. Engole o que pensa para não criar atrito. Sorri quando quer dizer que não. E no final do dia, olha para a vida que construiu e percebe que ela tem a cara de todo mundo, menos a sua. Isso não é generosidade. É uma forma de desaparecer devagar. A dependência de aprovação é tão normalizada que a maioria das pessoas nem sabe que está dentro dela. Parece que você está sendo educado, considerado, maduro. Mas por baixo, existe uma crença que nunca foi questionada, que o que os outros pensam de você é mais importante do que o que você pensa de si mesmo. Os estoicos viram esse padrão no pico do poder romano e deixaram ferramentas concretas para desativá-lo. Este conteúdo vai direto ao ponto. Pensa na última vez que tomou uma decisão e sentiu a necessidade de justificá-la para alguém. Não porque a pessoa ia ser afetada. Não porque a opinião dela fosse qualificada para o assunto, mas porque você precisava que ela aprovasse. Qual roupa usar, qual carreira seguir, qual relacionamento manter ou encerrar, qual caminho tomar. A aprovação alheia virou o filtro pelo qual a sua própria vida passa antes de você viver. E o problema não é que as pessoas tenham opiniões. O problema é quando as opiniões delas governam você mais do que a sua própria bússola interna. Marco Aurélio escreveu nas Meditações: quanto tempo você vai esperar antes de exigir o melhor de si mesmo? O homem mais poderoso do mundo na época estava se questionando sobre dependência de validação, porque ele entendia que governar um império sem governar a própria necessidade de aprovação era impossível. Existia Roma inteira querendo coisas dele. Cada decisão que tomava desagradava alguém. Se ele governasse a partir da necessidade de ser aprovado por todos, não tomaria nenhuma decisão real. A mesma lógica se aplica à sua vida. Enquanto você governa a partir do que os outros vão pensar, você não está realmente escolhendo. Está executando o roteiro que imagina que eles querem que você siga. O primeiro passo para sair dessa dependência é entender de onde ela vem. A necessidade de aprovação não é fraqueza de caráter. É uma resposta neurológica profundamente enraizada. O cérebro humano foi moldado ao longo de centenas de milhares de anos num contexto onde ser excluído do grupo significava morte. Rejeição social era uma ameaça de sobrevivência real. E o sistema nervoso aprendeu que a aprovação dos outros é segurança. Esse sistema não desativou quando você saiu da savana e entrou no mundo moderno. Ele continua funcionando. Só que agora dispara quando você posta uma foto e não recebe curtidas o suficiente. Quando alguém não responde do jeito que esperava. Quando você percebe que alguém está desapontado com uma escolha sua. Me conta aqui nos comentários. Em qual área da sua vida a busca por aprovação mais te custa? Uma palavra é suficiente. Eu leio cada comentário. Epicteto chamava isso de escravidão da plateia. Ele dizia que o homem que faz tudo em função do julgamento alheio não é mais livre do que o escravo que faz tudo em função do dono. A corrente é diferente, mas a prisão é a mesma. E o escravo pelo menos sabe. Quem vive preso pela aprovação alheia muitas vezes acredita que está sendo livre porque a prisão não tem grades visíveis. Ela tem a forma de elogios que você busca, de rejeições que te devastam e de escolhas que nunca são completamente suas. A saída começa com uma pergunta que parece simples, mas raramente é feita com honestidade. De quem exatamente eu preciso de aprovação? Não em geral, especificamente. Um pai, uma mãe, um ex, um grupo de amigos, um chefe, uma comunidade online. Quando você nomeia, o padrão sai da névoa e fica visível. E quando fica visível, você pode examinar. Essa pessoa tem um histórico de vida que torna a opinião dela relevante para a decisão que estou tomando? Ela vai viver as consequências dessa escolha? Ela conhece o suficiente sobre o que importa para mim para que o julgamento dela pese? Na maioria dos casos, a resposta honesta é não. Sêneca escreveu nas cartas a Lucílio: retire-se tanto quanto puder para a companhia daqueles que vão te tornar melhor. Admita apenas aqueles que possam tornar você melhor.
Esse não é um conselho de isolamento. É um convite à seletividade. Você não precisa da aprovação de todo mundo. Você precisa da perspectiva de algumas pessoas específicas, aquelas cujo julgamento é genuinamente informado, cujas vidas demonstram que tem algo a ensinar sobre o que você está tentando decidir. O resto é ruído, e o ruído não deveria ter poder de voto na sua vida. A prática concreta é o teste da origem do desconforto. Na próxima vez que sentir o impulso de justificar uma escolha que não afeta a outra pessoa diretamente, pare e pergunte: esse desconforto vem do medo de que ela seja prejudicada? Ou vem do medo de que ela me julgue negativamente? Se a resposta for a segunda, você está diante de dependência de aprovação em ação. Não precisa desaparecer com o desconforto imediatamente. Só precisa nomear. E nomear muda a relação com o que está sendo nomeado. Existe uma diferença fundamental que os estoicos faziam entre dois tipos de preocupação com o outro. Primeiro, considerar genuinamente o impacto das suas ações sobre as pessoas que isso afeta. Segundo, moldar suas escolhas a partir do que as pessoas vão pensar de você. O primeiro é sabedoria e consideração. O segundo é servidão. Marco Aurélio considerava profundamente o impacto das suas decisões sobre o povo romano, mas não tomava as decisões a partir do que o povo romano ia pensar dele. A distinção parece sutil até você começar a aplicá-la. Quando você começa a separar, percebe que a maioria das pessoas não está fazendo o primeiro, está fazendo o segundo. A busca por aprovação tem um ciclo específico que se autoalimenta. Você faz algo para ser aprovado, recebe aprovação, sente alívio temporário e depois precisa de mais aprovação para manter o alívio. É um mecanismo que nunca satura porque o alívio que vem de validação externa é sempre temporário. A aprovação de hoje não protege do medo do julgamento de amanhã. Você pode ter 100 pessoas elogiando e um criticando, e a mente vai para a crítica. Porque o sistema nervoso que busca aprovação não está buscando celebração, está buscando segurança. E a segurança que vem de fora nunca é estável o suficiente para sustentar a mente que depende dela. Marco Aurélio tinha um exercício específico para lidar com a necessidade de aprovação que ele chamava de retornar ao racional. Toda vez que percebia que uma decisão estava sendo governada pela preocupação com o que os outros iam pensar, ele se perguntava: essa preocupação serve à virtude ou serve ao ego? A distinção era clara para ele. Considerar o bem-estar dos outros e o impacto das suas ações sobre a comunidade era virtude. Moldar as decisões a partir do que os outros iam pensar de si mesmo era vaidade. E vaidade, para os estoicos, era uma das formas mais sutis de perder o governo da própria mente. A prática do teste da origem do desconforto revela algo sobre a dependência de aprovação que raramente é verbalizado. A maioria das pessoas, quando examina honestamente, percebe que a aprovação de determinadas pessoas importa muito mais do que de outras. Não é a aprovação genérica que se busca, é a aprovação específica, de alguém em particular. E essa especificidade é uma informação importante, porque quando você identifica de quem especificamente precisa da aprovação, pode perguntar por que essa pessoa tem autoridade sobre as suas escolhas. Na maioria dos casos, a autoridade não foi concedida conscientemente. Ela foi absorvida. E o que foi absorvido sem consciência pode ser examinado com consciência. Sêneca tinha uma frase que resume a armadilha da dependência de aprovação com a brutalidade característica do seu estilo. Vivemos para a plateia em vez de viver para nós mesmos. Em vez de cuidarmos da nossa alma, cuidamos da nossa reputação. Essa inversão, que parece pequena, tem consequências enormes. Quando você cuida da alma, o desenvolvimento é real e cumulativo. Cada escolha alinhada com os seus valores reais adiciona algo à pessoa que você está se tornando. Quando você cuida da reputação, o desenvolvimento é performático e frágil. Você está construindo uma imagem, não um caráter. E imagem, ao contrário do caráter, depende de audiência para existir. A última ferramenta do Script 1 é a pergunta de retorno.
Se eu soubesse que ninguém nunca vai saber o que escolhi, eu escolheria diferente? Essa pergunta, feita honestamente antes de qualquer decisão significativa, cria um espaço entre o impulso de buscar aprovação e a ação. Não é uma pergunta para paralisar a escolha. É uma pergunta para purificar a motivação. Quando você pode responder não, eu escolheria a mesma coisa. Você sabe que a escolha é genuinamente sua. Quando a resposta é sim, você revelou o ponto exato onde a aprovação alheia está governando no lugar da sua própria bússola. Essa revelação, por si só, é o início da mudança. Quando você para de buscar aprovação e começa a agir a partir de valores genuinamente seus, acontece algo que raramente é antecipado. As pessoas ao redor mudam de comportamento com você. Não porque você as convenceu de nada, porque a energia que emite muda. Quem estava acostumado a te pressionar para determinado comportamento, a coletar a sua complacência como algo garantido, percebe que o jogo mudou, e as reações a isso variam. Algumas pessoas se aproximam com mais respeito. Algumas se afastam, porque a versão de você que precisava da aprovação delas servia a algum interesse delas. E as que ficam por razões melhores do que antes. Existe uma versão de maturidade emocional que o mundo moderno raramente ensina: a capacidade de ser desaprovado sem entrar em colapso. A maioria das pessoas desenvolveu o oposto. Aprendeu a fazer tudo para não ser desaprovada. E quando a desaprovação chega mesmo assim, fica devastada porque nunca treinou suportar aquilo. Os estoicos treinavam ativamente a tolerância à desaprovação, não buscando conflito desnecessário, mas deixando que as consequências naturais de agir a partir dos próprios valores chegassem sem fugir delas. Porque quem nunca foi desaprovado, nunca tomou uma decisão genuinamente sua. O caminho para sair da dependência de aprovação não é se tornar indiferente às pessoas ou desenvolver uma dureza que não sente o julgamento. É construir uma fonte interna de validação que seja mais sólida do que a fonte externa. Quando você age de acordo com valores que examinou, que escolheu conscientemente, que se provaram verdadeiros na sua experiência, você tem uma base para se avaliar que não depende da aprovação de ninguém. Você pode perguntar: fui fiel ao que importa para mim? Fiz o melhor que podia com o que tinha? Tratei as pessoas com consideração genuína? Se a resposta for sim, o julgamento externo perde a capacidade de defini-lo. A dependência de aprovação cria uma forma específica de relacionamento com o próprio passado. Você revisa situações antigas à luz de como foram recebidas, não de como foram genuínas. Uma decisão que foi criticada continua parecendo errada mesmo que tenha sido a mais alinhada com quem você era. Uma decisão que foi elogiada continua parecendo certa mesmo que na época você soubesse que não era sua. Esse processo de reescrever o passado a partir do olhar alheio produz uma história de vida que não pertence a você. E quando a sua própria história não é sua, fica difícil saber quem você é agora e o que você genuinamente quer ser. A ferramenta final do Script 1 é que os estoicos chamavam de meditação prospectiva. Antes de qualquer decisão significativa, imagina a versão de você daqui a 5 anos olhando para esta escolha. Essa versão futura não está preocupada com o que as pessoas de agora pensaram. Está perguntando se você foi fiel ao que importava, se você construiu algo real, se você viveu ou performou. E a maioria das escolhas que pareciam impossíveis por causa do julgamento alheio, quando vistas pela perspectiva de 5 anos, revelam-se escolhas que a versão futura de você vai agradecer que você teve coragem de fazer. O desapontamento dos outros é um preço real. Ninguém aqui vai fingir que é fácil ver alguém que você respeita olhar para você com decepção por uma escolha que você fez. Epicteto não dizia que não ia doer. Dizia que a dor de ser fiel a si mesmo é um tipo diferente de dor da dor de trair a si mesmo. Uma passa, a outra acumula. Você pode aguentar a decepção de uma pessoa por uma escolha genuína. Você pode não aguentar a decepção de si mesmo por anos de escolhas que não foram suas.
Essa é a equação real que a dependência de aprovação raramente apresenta de forma honesta. A dependência de aprovação tem um custo que raramente é calculado com honestidade: o custo das oportunidades não aproveitadas. Cada vez que você deixou de fazer algo porque a aprovação não estava garantida, existe um projeto que não nasceu, uma relação que não foi iniciada, uma direção que não foi tomada, uma vida que ficou na versão rascunho porque esperava o sinal de que era seguro avançar. Esse custo não aparece no extrato bancário, não aparece no currículo, mas aparece na sensação de que você está sempre a uma aprovação de distância de viver de verdade. A identidade que os outros constroem de você e a identidade que você vive são frequentemente duas coisas diferentes. A identidade que os outros constroem é feita de observações externas, de histórico limitado, de interpretações que passam pelos filtros das próprias experiências deles. A identidade que você vive é feita de intenções internas, de escolhas em momentos que ninguém viu, de lutas que ninguém conheceu, de coisas que você sabe sobre si mesmo que nunca apareceram em nenhuma observação externa. Quando você entrega o governo da sua vida para a identidade que os outros construíram, você está deixando o rascunho governar a obra. E aqui está o paradoxo que os estoicos entendiam com clareza. Quando você para de buscar aprovação e começa a viver a partir dos próprios valores, você frequentemente torna-se mais respeitado. Não porque ficou mais complacente. Porque as pessoas ao redor sentem a diferença entre alguém que age a partir de quem genuinamente é e alguém que está executando o que acha que vai agradar. A autenticidade é reconhecida mesmo quando não é completamente compreendida. E respeito genuíno vem de ver alguém ser quem é, não de ver alguém dizer o que você quer ouvir. A versão de você que age a partir da aprovação e a versão que age a partir dos próprios valores constroem vidas completamente diferentes. Não porque tomam decisões radicalmente diferentes, porque a qualidade de cada decisão muda quando a origem muda. A autenticidade é reconhecida mesmo quando não é completamente compreendida. As pessoas sentem a diferença entre alguém que age a partir de quem genuinamente é e alguém que executa o que acha que vai agradar. A meditação prospectiva. Imagina a versão de você daqui a 5 anos olhando para esta escolha. Ela vai agradecer que você teve coragem de ser fiel. A aprovação temporária não é o que você precisa. O que você precisa é de uma relação com você mesmo que não dependa de confirmação externa. Quando a necessidade de aprovação for muito forte, usa a pergunta do tempo. Daqui a 1 ano, quem vai importar mais? A opinião deles ou a escolha que você fez agora? A vida que você quer construir não está esperando a aprovação de ninguém. Está esperando que você decida que o seu próprio julgamento é suficiente. Identidade construída para agradar é frágil. Identidade construída a partir de valores examinados aguenta qualquer julgamento externo. A escravidão da plateia e a escravidão do dono têm o mesmo resultado: você fazendo o que outra coisa determina. A diferença é apenas visibilidade da corrente. Você constrói a bússola interna com uso. Cada vez que a usa, ela fica mais precisa. Cada vez que a ignora, fica mais fraca. A vida tem a sua cara ou a cara de quem você estava tentando agradar? Responde honestamente. Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, Crisipo, Zenão. Todos chegaram a uma mesma conclusão por caminhos diferentes. Viver para a aprovação é não viver. Cada vez que age a partir do julgamento genuíno, a voz de dentro fica mais clara. Cada vez que a ignora por aprovação externa, ela fica mais distante. O custo das oportunidades não aproveitadas por medo de aprovação nunca aparece no extrato, mas está presente em toda vez que você pensa: deveria ter feito. Você não está sendo aprovado. Você está sendo domesticado. Essa distinção muda o que você decide tolerar. O teste final. Se eu soubesse que ninguém nunca vai saber o que escolhi, eu escolheria diferente. Quando a resposta é sim, você sabe onde a aprovação está governando. A aprovação de quem você respeita é informação útil. A aprovação de quem não respeita não é informação. É ruído.
Devagar, você começa a viver a própria vida em vez de executar o roteiro que imagina que os outros esperam. Isso é o que tudo muda significa. Você não precisa de aprovação de todo mundo, nem da maioria. Precisa de um pequeno círculo genuíno e de você mesmo. A prisão da aprovação não tem grades visíveis. Tem a forma de elogios que você busca e de rejeições que te devastam. Epicteto. O que é seu é o que você pensa de si mesmo, as escolhas que toma, a forma como você age. O resto pertence a quem julga. Quem cuida da alma constrói algo real e cumulativo. Quem cuida da reputação constrói algo que depende de audiência para existir. A seletividade de Sêneca admita apenas aqueles que possam te tornar melhor. O resto é ruído. E ruído não deveria ter poder de voto na sua vida. Esse é o paradoxo. Quando você para de buscar aprovação e age a partir de quem genuinamente é, frequentemente atrai mais respeito real. Você não está sendo educado quando esconde o que pensa para não criar atrito. Você está desaparecendo devagar. A dor de ser fiel a si mesmo passa. A dor de trair a si mesmo acumula. Essa é a equação real. Devagar, com cada escolha fiel, a vida começa a ter a sua cara. Você não está sendo generoso quando cede o que quer pelo que é aceito. Está pagando um preço muito alto por uma aprovação que nunca vai satisfazer. A bússola interna não chega pronta. Ela se constrói com uso e resiste com o tempo. Começa hoje. Toda escolha genuína alimenta a bússola. Toda escolha para impressionar a enfraquece. Ao longo do tempo, isso define qual voz você ouve mais. Marco Aurélio. Viva de acordo com a natureza. Para um ser racional, isso significa agir segundo a razão, não segundo a aprovação da plateia. A voz internalizada que você ainda está tentando convencer já não é a pessoa de fora, é uma construção interna, e construções internas podem ser questionadas. Devagar, com cada escolha fiel, a vida começa a ter a sua cara. Você não está preso na aprovação, você está treinado para ela. E o que foi treinado pode ser treinado de novo. A última coisa que você precisa fazer é nomear especificamente de quem precisa de aprovação e perguntar honestamente: essa pessoa merece esse poder sobre as suas escolhas? Você não está sendo aprovado, você está sendo domesticado. A segurança que vem de fora nunca é estável o suficiente para sustentar a mente que depende dela. De quem exatamente você precisa de aprovação? Não em geral, especificamente. Marco Aurélio. Quanto tempo você vai esperar antes de exigir o melhor de si mesmo? O julgamento que você mais teme geralmente vem de uma voz internalizada, não de uma pessoa real. Você pode ser desaprovado sem entrar em colapso. Esse é o treino. Se eu soubesse que ninguém nunca vai saber o que escolhi, eu escolheria diferente. Essa pergunta purifica a motivação. A necessidade de aprovação foi treinada, e o que foi treinado pode ser destreinado. Quem nunca foi desaprovado, nunca tomou uma decisão genuinamente sua. O desapontamento dos outros é um preço real, a traição de si mesmo é mais caro. Epicteto. O homem que age para a plateia é tão escravo quanto o que age para o dono. 5 anos depois, você vai se importar mais com o que eles pensaram ou com o que você escolheu? Quando você age a partir de valores genuinamente seus, a reação dos outros te informa, não te comanda. A aprovação que você busca hoje não vai proteger do julgamento de amanhã. O ciclo não tem fim. A saída não está em conseguir mais aprovação, está em precisar de menos. Você não pode controlar o que as pessoas pensam de você. Nunca esteve completamente nas suas mãos. Você estava tentando controlar algo que nunca foi seu. A identidade que os outros constroem de você é o rascunho. A que você vive é a obra. Quando você para de buscar aprovação, você para de ser previsível de uma forma que servia a outros. Sêneca. Vivemos para a plateia, em vez de viver para nós mesmos. Em vez de cuidarmos da nossa alma, cuidamos da nossa reputação. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu fazendo escolhas para ser aprovado, em vez de escolhas para ser fiel ao que você realmente é, eu te convido a conhecer o método. Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a identificar de onde vem a dependência de aprovação
a construir a bússola interna que os estoicos descreviam e a criar, com cuidado genuíno e com a consistência que esse processo pede, a postura de quem vive a própria vida em vez de executar o roteiro que imagina que os outros querem. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que vive editando a si mesma para caber no que os outros esperam. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado, para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar tudo muda.